pessoal, boa noite. Então hoje a gente vai falar de mais um clássico aqui. Bom, quem é da minha época e teve muito conhecimento do que se passava na sessão da tarde sabe exatamente do que a gente está falando aqui quando se diz orca, baleia assassina. Mas o que me surpreendeu de fato é que eu não sabia que isso aqui se tratava de uma literatura estrangeira. Para mim, orca, baleia assassina simplesmente se tratava de um roteiro. Fui pesquisar esses dias, né, a mídia física para até adquirir para colocar aqui na minha coleção. E me deparei com isso. Eu falei, não, não creio. Realmente, eu tinha uma coisa meio aguçada ali que me dizia que Orca, a Baleia Assassina se tratava, sim, de um romance. Então não deu outra. Quando eu vi esse livro, eu não pensei duas vezes, eu fui para cima. Acabei que desisti da mídia física também, porque eu lembrei que eu tenho gravado aqui em VHS a última vez que ele deve ter passado ali pela sessão da tarde. Então depois eu converto aí pro DVD e tudo. Eu acho que é até mais gostoso assistir com aquele logo da Globo aqui no cantinho, né? Foi mais delícia, né? Então vamos lá. Antes de se aprofundar aqui no que eu quero trazer, do resumo dessa resenha, eu quero falar primeiro sobre esse animal fantástico. Gente, a gente está falando de uma inteligência aqui que muitas das vezes supera a inteligência humana. Pelo menos na minha visão, esse animal aqui é fantástico. Só para vocês terem ideia de uma coisa, não existe predador para a orca, não existe um predador na natureza para ela. Ela é a rainha do negócio. É uma coisa assim que você fala, caraca, mas ao mesmo tempo que ela tem todo esse poder, ela tem uma grande fragilidade. Vamos lá. Orcas costumam viver em cardumes. Sim, e ela se trata de um ser monogâmico, isso é, se ela encontrar um parceiro no decorrer da sua vida, que isso realmente vai acontecer, uma obrigação dela na natureza, e acontecer algo ou com a fêmea ou com o macho, ela automaticamente precisa se retirar desse cardume, ela só pode ficar lá a partir do momento que ela tem um par, e se ela perder esse par, ela tem que se retirar desse cardume. Ela não pode mais viver, então ela vai, a partir daquele momento, ela vai levar uma vida solitária no oceano até o seu último dia. Olha só as regras desse animal fantástico, como que é. E ela traz muitas semelhanças, né, internamente como ser humano. Muitas das vezes o contato dela, o áudio dela, não sei explicar direito, a comunicação, vamos falar assim. Muitas das vezes se confunde com o humano. Ela tem isso, ela traz isso. E é assim, é surpreendente, é maravilhoso, porém é um bicho que sempre, desde criança, eu tive medo. Eu achava que isso aqui era o olho dela. Enfim, bora lá. Para vocês terem ideia, o último estágio da gestação de uma orca, o penúltimo no caso, o feto dela é praticamente um feto humano. Eu vou trazer uma foto, eu vou dar um jeito de colocar isso aqui. E sim, depois desse último, penúltimo, no caso, estágio, aí sim ela tá formada, a baleia orca. Mas antes dela chegar nessa formação, ela tem que passar pelo estágio humano, que é o que traz mais uma dúvida para a ciência. O que que é isso, né? Será que ela não está dizendo, olha, eu supero vocês, porque primeiro eu passo pelo estágio do meu feto parecer com humano para depois sim eu virar uma orca. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Agora, vamos entrar nisso aqui. Isso aqui é de 1977. Porém, o livro, eu tenho minhas dúvidas aqui, tá? O livro, muitas das vezes, dá a entender que ele veio depois. Mas eu acredito que não. Título original, Orca, 1977. Muitas coisas aqui mudam como outros. Não digo que muda, uau, nossa, como mudou. Não, não posso dizer isso. Depois vocês dão uma lida aqui nesse trechinho que vai dar para entender muita coisa. Aqui já diz o que está para acontecer. Bom, a gente tem o senhor aqui, o Campbell. E ele é uma pessoa que ele faz tudo na sua vida. Ele, né, enfim, é aquela pessoa que não tem tempo ruim quando se trata de dinheiro. A ambição grita dentro dele. Enfim, ele vê um anúncio que se trata de um clube, ou uma coisa, aquário quer dizer isso, que está atrás de um tubarão branco que tenha pelo menos, no mínimo, 7 metros. Vamos lá. Quando eu li isso, eu já fiquei na suspeita, porque a gente sabe muito bem que o tubarão branco, ele não sobrevive em cativeiro. Ele pode ficar determinado tempo, mas ele não vai passar daquilo. Ele não sobrevive em cativeiro. Então você já tem noção que tem alguma coisa errada nessa história. No desenrolar do livro, você vê que ele realmente estava caindo num calote. Quando ele estava prestes a capturar esse tal tubarão branco que foi avistado nessa cidadezinha, chegou uma orca de aproximadamente 13 metros, o que é excepcional para um animal, e destruiu esse tubarão branco. Só que quando ele viu essa baleia de 13 metros, aí o ego dele esqueceu o tubarão e focou nela. E ele colocou na cabeça, eu não vou voltar com as minhas mãos abanando, eu fiz um empréstimo, eu vou perder meu barco, eu preciso fazer algo. Então eles decidiram ir atrás dessa baleia. E é aí que começa a tragédia da vida dele. No que eles foram atrás dessa baleia, eles encontraram o cardume delas. E ele viu uma grande baleia se aproximando. Acredito que ele confundiu uma com a outra. E no que ele captura essa tal baleia que ele queria, que não é a que ele tinha intenção, porque a que ele tinha intenção, ela tem uma marca na sua
a dorsal, né? Ela tem uma fenda. Tanto que ela é conhecida como uma deusa nessa região. Como a baleia, o nome dela é Nadadeira Fendida, o nome dessa baleia. Né? Eles colocam ela como uma deusa. E dizem que ela é o deus do mal, um espírito do bom. Enfim, tem toda essa lenda atrás da orca lá nessa cidade. Conseguem içar essa orca. Durante esse processo, Campbell nota que está acontecendo alguma coisa errada, porque ela deu um grito assim que ela foi içada. Depois, quando ela viu que já estava levando ela ali para, vamos dizer, para um interno, né, para a parte ali que pertence ao navio mesmo, ele viu que ela estava tendo um filhote, ele viu a cauda do tal baleote que eles falam, né? E isso já é uma diferença que traz do livro para o filme, porque no filme a gente tem o momento exato de quando ela repele o feto. Ele não está formado ainda, ele está exatamente no penúltimo estágio, que é onde tem a familiaridade ali com o feto humano. Então, assim, no filme a gente tem isso muito rápido. Aqui a gente tem um processo de que ele vai contando que aos poucos ele vai vendo esse baleote nascendo. Só que ele nota que a cauda do baleote não se move. Não se move. Eles começaram a ter um problema grande porque o barco não tinha suporte para carregar e içaram uma baleia dessa. Então começa a dar todos os problemas. Essa baleia acaba se ferindo e o baleote, realmente, ele nasceu sem vida. Tanto que fala sobre ele ficar boiando ali no mar. No filme a gente tem a coisa bem mais diferente. No filme a gente vê que quando ele vai tentar pegar o macho, aí ele causa uma fenda na orca, porque ele erra o alvo, atravessa, né, a dorsal aqui da orca e pega a fêmea que é a parceira dele. Na hora que ela percebe que ela está sendo pescada mesmo, ela vai para a hélice do barco, se ferir, se matar, porque ela já sabe que a vida dela entra em tragédia. Então a inteligência dela aguçada, ela falou, eu vou ter que me matar, porque eles vão me tirar da água. Bom, enfim, a inteligência da orca. Então ela já teve todo esse sentimento, ela tenta o suicídio ali. Não consegue, eles fisgam ela, penduram ela ali de cabeça para baixo, realmente como um peixe acabado de ter sido pescado. Né? Tem essa agressão, você fica chocado a primeira vez que você vê isso. E quando ela tá ali, sabe, toda cortada pela hélice do navio, simplesmente ela repele o feto que está dentro dela. Ele simplesmente cai de lá de cima na polpa do barco. E você vê que ele está no penúltimo estágio, que é o estágio lá do humano. Então, assim, a gente tem duas versões. A do livro, que não ficou ruim, e essa do filme. A do filme eu acho que ela te choca mais, mas essa aqui do livro, você lendo, você vai entender bem. E aí começa a busca dessa baleia. Essa baleia vai em busca de Campbell. Ela começa a destruir tudo que está em torno dele. Ele vira uma praga na cidade. Eu digo para vocês, leiam, tem muitos detalhes aqui que eu não vou trazer, vocês podem ver o tanto de marcações que eu fiz aqui, né, para quando eu quiser relembrar realmente algum ponto interessante, trazer isso. E ele vira essa praga. E a sociedade ali, a vila, começa a impor, obrigar ele a ir para o mar, confrontar essa baleia. Para vocês terem ideia de onde chegou a coisa. Ela chegou a destruir uma usina. Ela, dentro da água, ela chegou a destruir uma usina. Isso a gente tem no filme e a gente também tem aqui no livro. E durante as explosões que acontecendo ali durante a noite, ela pulava, ela ficava dando saltos. Isso no filme ficou até meio medonho, ficou uma coisa meio, sabe, uma coisa diabólica mesmo. Você vê que ela tá na ira, ela quer a vingança dela porque ele destruiu a família dele. Ele viu a perca do seu baleote, ele viu e outra, tem um momento que ela arrasta a fêmea até a praia. Ele vai levando ela até a praia, essa fêmea ela vai gemendo, ela vai gorfando sangue, ela perdeu uma das nadadeiras, entendeu? Nessa brincadeira de içar ela, essa confusão toda. Enfim, ele quer a vingança disso. E a orca, ela tem isso, tá? É um instinto dela. Ela é vingativa, ela quer a vingança dela, ela vai atrás disso. E aí sim continua a perseguição atrás de Campbell. Só que nisso essa baleia vai conseguindo, vamos se dizer assim, e acabando com as coisas que estão em volta de Campbell. Ela consegue matar uns 4 conhecidos dele. Ela consegue fazer isso durante pescas, essas coisas, ela vai acabando com isso. Tem um momento que ela consegue derrubar a casa onde eles estão e... Como que eu digo, gente? Eu vou falar o português claro. Ela come a perna da irmã dele. Um pouco mais acima do joelho. É exatamente isso. Ela consegue isso. Então ela vai destruindo tudo que está em torno dele até ele não ter saída e obedecer o que ela quer. Ir até ela para eles ter o combate. Ela quer isso. No filme,
A gente vai ali para o Polo Norte, vai para o Polo Sul, alguma coisa assim. Bom, enfim, tem os icebergs, acontece tudo lá. E a gente tem uma coisa até rápida. Mas aqui no livro, eu vou falar sobre o livro. Ficou muito bom, ficou muito legal isso. Por que que ficou bom no livro? Aqui no livro, o final é muito diferente do filme. Ela vai levando ele, ela vai levando, eles vão parando pelos caminhos, vão tendo algum combatezinho ali, depois continua de novo esse trajeto até ela levar onde ela quer levar ele. Que é lá onde tem os icebergs, o Polo Sul, Polo Norte, não sei, não lembro mais. Enfim, acontece o combate deles. Ela consegue afundar o barco dele, ela consegue trazer ele até a face dela, cara a cara, tanto que fala dele sentir o hálito dessa baleia. Aí você vê o que ela fez com ele nesse livro. O que ela fez? Ela destruiu tudo que ele tinha em volta. Ela marcou a vida dele, assim como ele também marcou a dela. Ele sentiu o hálito dessa baleia, ela trouxe ele para perto, ela teve esse contato, ela fez a placa de gelo inclinar e trazer ele. Ele sentiu o hálito dessa baleia. E ali, ela simplesmente soltou um grito, foi embora e deu um salto, porque ali ela conseguiu o que ela queria. Ela mostrou para ele: olha, eu não vou acabar com a sua vida. Eu não vou destruir você. Eu destruí o que estava em sua volta. E você está vivo. Assim como você destruiu o que estava em minha volta, eu também estou viva. Então a gente vai sobreviver ao sofrimento de ter perdido as coisas que a gente mais amava em torno da gente. A gente vai levar essa vida. E aí acontece isso. A baleia volta para o mar e ele vai carregar esse peso o resto da vida. Então, assim, cada um teve o seu aqui no livro. Eu achei isso muito bonito, eu achei muito interessante dela ter tido essa inteligência de falar: não, eu não vou matar ele, seria muito fácil, eu vou deixar ele sofrer, eu não posso voltar para o meu cadurno, eu vou viver sozinho, assim como ele também não vai poder voltar para as pessoas que ele ama, porque eu acabei com elas também. Então eu vou levar uma vida solitária no mar e ele vai levar uma vida solitária na terra. É mais ou menos isso, a inteligência dela é fantástica, gente, isso é incrível. Eu não estava nem lembrado, mas até o cachorro dela, ele conseguiu, teve um momento ali que ele tá com o cachorro dele, ele teve que pegar o cachorro pelo rabo. E de repente ele sentiu que aquilo ficou leve. Quando ele foi ver, só tava com o rabo do cachorro na mão. Então, assim, essa baleia, ela conseguiu mesmo, sabe? Ela conseguiu acabar com tudo, mexer com tudo. Isso é fantástico, é muito bom. E no filme, a gente já tem uma coisa mais triste. A gente tem um final que ela consegue, ela não poupa a vida dele, tá? Ela, com a nadadeira dela, como se ele fosse uma foca, ela tira ele com a nadadeira para uma parede de gelo. E ali ele tem o seu fim, o Campbell. E ela simplesmente se trata de um mamífero, a orca. E ela respira o ar que a gente respira também. Ela precisa do ar. Né? Ela não é como os outros, ela precisa do ar. Então, assim, mesmo dormindo, ela tem que ir até a superfície para respirar. Então você vê que no final do filme ela entra numa caverna de gelo, sozinha, solitária, e ali você sabe o que ela já está fazendo com ela. É isso mesmo. Ela conseguiu acabar com ele, e ela não viu mais sentido em continuar fora do seu cadurme, com aquela marca toda que estava. Desculpa pelo desfoque que está acontecendo aí. Enfim, ela entra nessa caverna de gelo e a gente já sabe o que vai acontecer com ela ali. Triste demais. É um filme muito bom, muito forte. Eu recomendo demais. Eu fiquei sabendo que agora também tem um novo aí, o Blackfish, que traz o documentário daquela baleia que andou. Ela matou alguns treinadores ali, né, nos aquários. Estou interessado em comprar aquilo para assistir. Eu vi que é Blackfish, né? E traz uma foto bem sombria ali da hora, um negócio bem interessante. Tá mexendo um pouco com a minha cabeça, talvez futuramente. Então eu digo para vocês, recomendo, sim, recomendo. Os lançadores aqui, recomendo. Olha, é uma leitura rápida. Eu tô falando de 213 páginas, exatamente. Então eu digo para vocês, vale muito a pena, vale. Eu conseguiria ler ele em um dia, mas devido ao trabalho e correria, eu li em dois. Porque é uma leitura que te segura, tá? É uma leitura gostosa, muito boa, vai trazer uma expectativa, vai trazer uma ansiedade, ainda mais para quem já conhece o filme. E é isso. Nota 10 para isso, tá? É uma obra de arte, a inteligência que trouxeram isso, com certeza uma pessoa levantou um estudo muito grande sobre a orca para trazer uma história como essa. Né? Quanto ao produtor do filme, sem comentários, ele teve ideias maravilhosas de mudar certas coisas, né? Aqui no livro, por exemplo, a gente já tem o fato dela ter a nadadeira dela fendida, né? E depois a gente descobre que é um amigo dele índio, que lá no passado que causou isso nela. Então, assim, tem coisa que eu não... Se eu for falar tudo aqui, se eu for dar realmente a resenha inteira disso aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Então, assim, o que eu digo é, tá baratinho no Mercado Livre, tá? Eu digo, eu recomendo para quem gosta de ler, vai para cima, gente. É uma leitura e tanto. Isso daqui para mim foi um achado... Foi o achado do ano, né? A gente tá indo para novembro daqui a pouco, a gente tá no dia 28. Então, assim,
de outubro. Então, assim, foi o achado do ano. Foi isso aqui. Isso daqui, pra mim, ó, foi o item da coleção do ano 2025. Maravilhoso. Bom, pessoal, é isso. Recomendo. Tanto ele como o filme. Vão atrás. Tem o link no YouTube aqui, tá? Tem esse filme dublado. Eu digo pra vocês, vão lá, assistam. Assistam, porque isso vai levar vocês a vir pra essa leitura aqui. O filme vale muito. Pra quem curte a sonda de tubarão, essas coisas, isso aqui é muito melhor, tá? Que isso aqui traz conteúdo. Então eu digo pra vocês, vão lá, que vocês não vão se arrepender. E é isso, pessoal. Boa noite, desculpa o sumiço. Já já tem mais vídeos aí no canal, tá? Simplesmente as obrigações da gente, às vezes obriga a gente a ficar um pouco ausente. Mas é isso, estou aqui de volta e vamos que vamos. É isso aí, abração, tchau, tchau.